Fala galera, professor Alexandre de Filosofia, tudo tranquilo? Beleza? Quero te trazer uma frase hoje, ó. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Essa é uma frase emblemática do escritor russo Dostoiévski em seu livro Os Irmãos Karamazov. E é sobre essa frase, é sobre esse tema que nós vamos abordar nesse vídeo, ok? Dostoiévski viveu em um momento, vamos dizer, de uma transição, uma passagem da idade medieval para a idade moderna. Tá? E aí vão surgir alguns novos pensamentos, algumas novas perspectivas de mundo, né? Da criação do mundo, da essência do ser. São várias ideologias presentes em uma sociedade que foi se transformando com o passar do tempo. Mas a gente precisa relembrar um pouquinho sobre algumas ideias presentes na Idade Medieval. A gente sabe muito bem que no momento ali da Idade Média, todo o valor moral, todo o relacionamento social que existia, as virtudes das pessoas, a ética das pessoas, elas eram direcionadas pela igreja. Porque tudo aquilo que o homem deveria fazer, a forma que o homem deveria viver uns com os outros, isso era trazido pela igreja. Deus havia revelado ao homem a maneira correta de viver. Deus preparou um caminho de verdade, um caminho correto, um caminho de libertação, um caminho do bem, para que o homem pudesse viver bem em sociedade e viver bem também individualmente. Só com o passar do tempo, essa ideia começou, uma ideia, podemos dizer, metafísica, né? Uma ideia transcendental. Isso começou a ser questionado por alguns pensadores. E toda essa ideia de Idade Média, Deus é revelação, a resposta para todos os porquês da vida vem de Deus, isso começou a ser questionado. E esse questionamento levou aos homens terem novas perspectivas. Em que sentido? Deus ele não responde, não é capaz mais de responder todas as nossas inquietações. Eu não consigo achar mais no metafísico todas as respostas para a minha vida. E aí a gente passa para uma nova fase daquele racionalismo, né? O homem ele é um ser racional, ele é capaz de perguntar, de levantar diversos questionamentos, e ele, por sua racionalidade, se utilizando da lógica, ele consegue responder de uma forma qual ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais da Bíblia. Tudo isso que eu expliquei para vocês era um movimento que começou a existir em diversas regiões do mundo, mas ali na Rússia também houve o levantamento desse movimento chamado niilismo. O que é o niilismo? É justamente isso, a descrença na moralidade metafísica para agora existir um novo tipo de moral. O homem precisa achar o seu próprio caminho para a realização daquilo que ele quer fazer. Ele precisa achar nele mesmo respostas, o qual ele se questiona a todo momento. Então, quando a gente fala de niilismo, é essa substituição. Deus não consegue mais responder. A moral não vem mais da parte de Deus. E eu começo a achar e começo a procurar e tento achar um novo caminho. E é dentro dessa perspectiva que Dostoiévski vai apresentar essa frase: se Deus está morto, tudo é permitido, dentro do seu livro ali, dos Irmãos Karamazov. E um personagem criado por Dostoiévski vai falar sobre isso, sobre essa frase. O interessante é, no relato em que aparece essa frase, o personagem começa a conversar,
da seguinte maneira: toda a lei moral que existe hoje, todo o nosso amor ao próximo, todo o amor que existe nosso para com o meio em que vivemos, para com os animais, a forma de nos relacionarmos, tudo isso, ele traz uma ideia de uma existência de Deus, porém, uma imortalidade da alma. O que isso quer dizer? Preste atenção aqui, querido e querida. Todos os seus atos praticados aqui neste mundo, se Deus existe e você vai morrer, mas a sua alma não é mortal. Você morre, mas um dia você vai voltar. Vai voltar para o juízo final. Esse juízo final é praticado por Deus. E nesse juízo final, os seus atos serão investigados. E eles serão examinados. E tudo isso faz pensar o seguinte: então o meu modo de viver na Terra tem que ser a melhor forma possível. Muitas coisas que eu quero fazer, eu não posso fazer. E no livro Dostoiévski, o personagem de Dostoiévski vai levantar a seguinte questão. Então, muitas coisas que eu deixo de fazer, que eu tenho vontade de fazer, é por medo e não por amor. Porque eu tenho medo daquilo que vai me acontecer no pós-morte, a cobrança dos meus atos. E aí que entra o pensamento nihilista e a famosa frase: se Deus não existe, tudo é permitido, então tudo é permitido. Nietzsche também fala isso, que Deus, ele morreu. O que isso está querendo dizer o seguinte, galera? Para essa galera agora aí da Rússia, ali do ano de 1800, onde Deus não existe, eles começam a também fazer ali um contrassenso, onde a alma não é mais imortal. A alma agora ela é mortal. Então a questão é o seguinte: se a alma do ser humano é mortal, se Deus não existe mais, tudo que eu praticar aqui na Terra, todos os meus relacionamentos com as pessoas, toda a vida moral que existir aqui na Terra, eu vou praticar aqui, mas eu não vou ser cobrado no futuro, porque Deus não existe e minha alma é mortal. Esse é o pensamento nihilista. Então, se Deus não existe, minha alma é mortal, eu fiz o que eu fiz aqui, não serei cobrado, então tudo me é permitido aqui. Eu posso fazer qualquer coisa sem sentimento de culpa, sem ter medo. Então, eu estou apto, eu estou propício, eu tenho direito a fazer tudo que eu quero. Mas aí fica a indagação. Será que eu posso fazer realmente tudo que eu quero? Será que tudo é permitido? Olha, no pensamento nihilista, não vai existir então o que é imoral, o que é amoral. O antiético não vai existir. Porque tudo me é permitido, eu não sou cobrado, eu não preciso me preocupar o que vai acontecer lá na frente. Então todos os tipos de relacionamentos, todos os modos de viver na Terra serão permitidos. E aí a gente pode levantar alguns aspectos, talvez seja muito forte. Por exemplo, o pensamento que o pai pode se casar com uma filha, com o consentimento de ambos ali. Então, isso seria permitido, porque Deus não existe, eu não sou cobrado, então eu posso fazer todas as minhas vontades. Mas isso se torna perigoso, porque aí você também traz aquela ideia do direito de eu poder matar, eu poder roubar, eu posso fazer tudo. E eu não vou me tornar uma pessoa moral. Mas eu acredito que mesmo assim, todo ser humano que tenha vontade de fazer tudo, mesmo ele não acreditando em Deus, mesmo ele um dia ele acordar e falar assim, todas as leis morais que o homem criou são mentirosas, elas não servem. Mesmo assim,
Eu acredito que tem algo dentro do ser humano que vai fazer com que ele não se permita fazer tudo que ele quer. Essa é a reflexão que fica aí pra gente. Então, se Deus está morto, tudo é permitido. Eu espero que você tenha entendido esse pensamento aí. E é um momento que nós vivemos hoje da pós-modernidade, que de repente nós estamos enfrentando isso no dia a dia. Mas é interessante refletir. Será que um mundo sem lei, um mundo sem moral, um mundo sem ética, onde tudo é permitido, será que isso vai trazer realmente benefícios para a sociedade? É algo que nós precisamos pensar a cada dia. Espero que você tenha entendido, tenha gostado aqui do nosso bate-papo, né? Bate-papo eu digo porque se você quiser, vá lá nos comentários, né? Faça sua pergunta, dê sua opinião, tire suas dúvidas, porque é para isso também que serve a filosofia. Como nós já estudamos também, o diálogo socrático é muito importante para isso, que é através do diálogo que nós vamos achando novos caminhos. E esses novos caminhos devem ser para o nosso crescimento. Forte abraço, professor Alexandre de Filosofia, e até a próxima.